pergunta que todo mundo tá fazendo, você que já viu o episódio 2 aí de Orewa Seikan, sabe do que eu tô falando, galera. Sim, o protagonista tá no corpo de uma criança de 5 anos, mas com uma mente de 36. E que verdade seja dita, sem medo do sucesso. Ele manteve relações íntimas ali com a sua empregada, isso mesmo, cara, com uma máquina, porque ela é basicamente uma EA. E embora a resposta possa parecer um pouco piada à primeira vista, não é piada. Sim, cara, o herói realmente fez isso. Hoje a gente vai comentar muito mais sobre isso aqui no canal, então já se prepara, já pega a tua pipoquinha, mano, vem naquele arredo, vamos que vamos, cara, vamos que vamos entrar em mais um anime novo da temporada pra gente comentar que tem muita coisa pra falar dele, tá? Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, isso não é algo que surpreenderia se aparecesse no mangá. Também não surpreenderia na novel e muito menos na web novel. Justamente por isso, o fato de se tornar real, existente, é meio que inevitável. Mas nenhuma das fontes originais da obra, seja mangá, seja novel, web novel, omite a existência dessa cena, né? Na verdade, eles não mostram especificamente, mas o menino Liam, ele mal tinha conhecido a sua nova assistente e ali mesmo ele começou a apalpar e tudo mais, enfim, ele já queria entender a qualidade do produto que estava nas mãos dele. Só que olha, ele também não foi muito longe além disso daí não. A versão que a gente vê no anime, aquela feita por público geral, tem a sua própria abordagem, com uma tradição ali e a narrativa própria. E ela mostrou pra gente claramente, o menino realmente levou a empregada pra sala de jogos e ali ele começou a testar a qualidade do envio, né? Se era mesmo verdadeiro ou não. Sim, meus amigos, a parte do busto, dos quadris, prometia satisfazer as necessidades básicas dos seus donos, né? As necessidades primárias ali, digamos assim. E cumprir essa função direitinho era o papel daquela EA. Nem preciso perguntar sobre garantia, tá? O produto era bom demais pra isso. A gente não pode esquecer de uma coisa, o protagonista ele não é uma criança de verdade. Nosso menino por dentro ele é um homem que já viveu o tempo suficiente. Ele passou por um casamento de 20 anos, cara, ele tem uma filha inclusive. Ou seja, covardia não faz parte do coração dele. Ele não é o cara que tá esperando florescer sentimentos de repente ou pedir permissão pra algo que na visão dele já faz parte da sua propriedade. Então, irmão, o cara só vai seguir. Dentro da história, mais do que nunca, fica claro que a inteligência artificial ela é amplamente desprezada. Segundo as antigas lendas da guerra, essas máquinas quase que exterminaram toda a humanidade, o que gerou um certo preconceito enraizado em toda a sociedade. Aqueles que dependem das EAs são vistos como pessoas fracas, pessoas manipuláveis, indignas de respeito. Por isso, muitos acabam preferindo evitar, né, o uso dessas tecnologias, mesmo que elas pudessem facilitar a sua vida, ajudando a tomar decisões e de forma muito mais eficaz do que o normal. Nesse cenário aí, foi o cenário que o Liam renasceu, literalmente. A chegada nesse novo mundo não foi como se as histórias clichês de um protagonista que acorda num corpo já crescido. Não, ele renasceu como um bebê. Desde o primeiro dia de vida ele já tinha recuperado a sua consciência adulta, né, apagando a mente infantil e começou a absorver todo o conhecimento que ele tinha ao redor. Naquele mesmo dia ele recebeu o título de conde, que tomou posse dos seus domínios e, como se não bastasse, ele também ganhou uma assistente robótica. Junto com tudo isso, tinha um bilhete deixado por Deus. Nesse bilhete dizia que por certos motivos ele não poderia acompanhá-lo de imediato, mas enviaria um emissário logo para ajudar ele. O Liam, ele ficou um pouco de medo e tal, mas aceitou essa ausência divina. Tudo bem, né? Se Deus não estiver comigo agora não tem problema, contanto que ele mande alguém tá suave. Por isso, quando ele viu a EA chegando para servir ele, ele não hesitou em aceitar ela. Na cabeça dele aquilo ali era um cumprimento, né, da promessa divina. Só que, quando ele começou a observar o seu território, o Liam percebeu uma coisa muito importante. O conhecimento que ele trazia do seu mundo anterior, baseado nas ideias modernas, não ajudaria ele tanto assim. Ele não estava num mundo medieval comum, onde ele poderia inventar o sabão ou construir aquedutos, tá ligado? Pra, no final das contas, ser chamado de gênio. Pelo contrário, o mundo em que ele renasceu era, na verdade, muito mais avançado do que o mundo antigo dele, o planeta natal, e não tinha espaço para ele monopolizar o conhecimento. A tecnologia, mesmo que fosse limitada em algumas regiões, era de ponta nos centros principais. Por isso ele decidiu seguir por outro caminho, o de se tornar um vilão. Inspirado nos estereótipos ali de todos os romances que ele já leu no passado, ele pensou, pô, se esses nobres desprezíveis são sempre os caras retratados como feio, arrogante, podre de rico, por que não experimentar viver como eles, tá ligado? Assim, ele começou a construir a sua imagem como um governante arrogante, desprezível, excêntrico, e mesmo no mundo de tecnologia avançado, o território que estava sob o comando dele vivia em condições quase que medievais. A população era atrasada, sem acesso aos recursos
recursos das grandes cidades, viviam de fato pior do que os tempos da Idade da Pedra, com exceção de algumas melhorias pontuais. Mas apesar disso, o Liam ele teve sorte, cara. Ele herdou um mordomo com uma história impressionante. Esse homem servia a família desde a época do bisavô dele e continuava leal até hoje, o que eu acho engraçado, porque se o bisavô já morreu, o cara ainda tá vivo ali, ele deve ser muito velho. Mais do que a fidelidade do atual senhor, a lealdade dele era, né, ao passado, inclusive. E aí o tempo de honra dele, jamais ele queria ver isso se repetir. Ou talvez justamente por isso ele via o Liam não apenas como líder, mas também como a última esperança para poder restaurar ou pelo menos proteger aquilo que um dia já foi importante. O Liam, ele ainda jovem, ele percebeu que a mãe dele deu a ele um presente curioso ali, que era a empregada cibernética, ou melhor, um robô doméstico. Mesmo que parecesse um gesto gentil, a verdade por trás desse presente era bem mais amarga do que parecia. Aquela mulher nunca demonstrou qualquer afeto pelo Liam. Na realidade, ela sequer participou diretamente da sua gestação. Ele foi gerado em laboratório, cara. O pai dele enviou a cápsula lá e basicamente ela forneceu o óvulo. Enfim, os dois foram feitos artificialmente. Ele foi inseminação artificial. Então não teve gestação natural nem vínculo emocional. Para ela, o Liam era só um produto, basicamente uma solução conveniente para as obrigações sociais e dívidas da família. Na prática, os seus pais eram completos estranhos. Então era basicamente aquilo, casamento político, sem amor, sem convivência, sem nada. E ver os traços da sua aparência refletidos naquele garoto, talvez desse um peso na consciência dela, né? As coisas tivessem surgido. Foi isso que motivou ela a entregar um robô, que era um presente simbólico, quase automático para ele. Algo que dissesse, tipo, como se ela falasse cumprir a minha parte. Entendeu? Mesmo que o vazio continuasse ali, ela meio que se sentia bem. A chegada da Android, quando veio, né, foi literalmente quase como uma cena de anime. Brincadeiras à parte, tá? Exceto pela falta de glamour que rolou. Nada de uma entrega de design futurista ou tecnologia brilhante. Ela só bateu na porta e lá tava. A personagem, que era a companheira, né, seria a companheira dali diante pro Liam, que viraria uma das principais peças da história. A mãe do Liam sabia exatamente o que estava fazendo e a partir daquele momento se desligaria completamente da vida do filho. Sabia que ele teria uma existência mais solitária agora, sem interações reais com pessoas da sua idade, sem relações sociais, sem afeto, e ao invés de mudar isso, ela decidiu compensar com esse gesto frio, de certa forma polêmico. Então, ela incluiu um pacote de robô que funcionam com uma EA, né, além do auxílio doméstico dela. Afinal, se o garoto passasse a vida inteira isolado, ao menos ele tinha que ter uma companhia completa. Foi então que o Liam, já consciente, né, e meio pragmático, ele começou a montar a sua robô personalizada. Como se ele estivesse configurando um computador gamer, tá ligado? Ele escolheu cada componente com cuidado, quanto mais caro, melhor. Se era um presente da mãe dele, ele nasceu no berço de ouro, irmão, então ele vai pedir o que é top de linha, né? E assim, a melhor inteligência artificial apareceu pra ele, de aparência ideal, top, tudo realista, tá ligado? É claro, inclusive tinha um corpo de altíssima qualidade, porque era uma mulher, então era uma decisão bizarra, mas coerente, dentro do mundo em que as conexões humanas são quase que inexistentes. Enquanto isso, em outra parte do território, a gente vê uma cena carregada de simbolismo também. O corpo de um antigo funcionário, um funcionário que tinha sido acusado de abandono pela esposa, cara. De fato, ele tinha abandonado ela. Diante dele, a gente viu uma silhueta de um animal surgindo no meio da névoa. Era o mesmo animal citado no primeiro capítulo lá, no primeiro episódio, né, na memória. E esse animal dizia que ao morrer, acreditava que o seu velho companheiro de infância retornaria para guiar ele na próxima vida. E ali estava o animal de estimação que teve na sua vida, surgindo, né, numa despedida silenciosa e tocante. Uma pequena referência poética, né, aquilo que, mesmo que esteja no fim, ainda conecta a gente com o que nós fomos um dia. Isso é até interessante, essa mensagem do anime. Quem sabe esse companheiro ainda tem um papel para desempenhar nas próximas reviravoltas da história. Mas enfim, a sala de jogos, naquele momento, né, voltando lá pro Liam, que a gente até já mencionou essa sala antes, era algo que desafiava qualquer senso de proporção. A gente está falando de um cômodo que tem o tamanho de uma casa inteira. Sim, você ouviu certo. O castelo da família dos Condes é gigantesco, só que a ala dedicada exclusivamente ao pequeno Liam beira o absurdo. Era um espaço tão grande que facilmente daria para abrigar 7, 15 ou até mais empregadas lá dentro. Ainda assim, ia ter espaço de sobra para ele satisfazer todos os desejos do jovem conde. Tanto os mais tranquilos quanto os mais extravagantes, tá? Era literalmente uma verdadeira fortaleza de luxo que provavelmente você queria nascer. Criada por um único herdeiro, cara. Só que o Liam, ele não foi só mimado com o espaço e com a riqueza. Ele também recebeu um tipo especial de aprendizado. Uma cápsula de conhecimento implantada diretamente no cérebro dele.
dele, que era diferente de algumas, né, ou algumas pessoas esperavam. Não era mágica nem uma coisa permanente. Funcionava como qualquer estudo tradicional. Você aprende, mas se praticar. Acaba esquecendo se não praticar, entendeu? A própria Android advertiu que aquele conhecimento dele só se tornaria real, né, uma sabedoria grande, se fosse constantemente exercitada. A mente precisava ser estimulada, trabalhar para que todo o conteúdo ganhasse raízes mais profundas. Caso contrário, tudo se perderia. Era como um idioma que você esquece por falta de prática, tá ligado? Se você aprendeu inglês, você acaba esquecendo no final das contas. E tinha mais obstáculos ainda no caminho. As inteligências artificiais, mesmo que fossem avançadas, também carregavam o estigma de um passado um pouco sangrento. Depois da guerra contra os humanos, as IAs foram marcadas por leis mais rígidas. Qualquer androide ou robô, inteligência artificial, precisava obrigatoriamente ter uma tatuagem no braço, né, no ombro especificamente, que era uma marca permanente e visível para todo mundo. Uma medida de segurança extrema, meio que para demarcar, né, se era uma inteligência artificial, um robô. Você vai ver que não é um humano, porque eles são muito parecidos com os humanos. Sem essa marca, poderiam facilmente se disfarçar, se infiltrar entre os humanos e colocar tudo a perder novamente. Sei lá, vai que eles se revoltam de novo. A sociedade ficou traumatizada por esse conflito e exigia total transparência agora. Qualquer falha nesse sistema, inclusive, poderia reacender o caos no mundo. E por falar em caos, se lembra daquele funcionário que foi morto lá? Pois é, a história dele ainda não tinha terminado. A polícia finalmente entrou em cena para descobrir e acabou prendendo o diretor corrupto que tinha acusado, né, de peculato, lá de traição da esposa e tudo mais. E não para por aí, a ex-esposa também aparece trazendo a frieza da traição com ela. Os dois receberam o que eles merecem. Aí no caso, ele, o diretor, vai passar o resto da vida atrás das grades agora. Ela sozinha com a própria culpa dela, encarando o eco da sua ganância no silêncio, basicamente. Só que o falecido olhou para os dois com desprezo, cara. Então, diante da mulher que um dia ele amou, o que ele abandonou, né, para morrer, ele decidiu: não vai ter mais isso, vai ter sem piedade. Literalmente ele rompeu qualquer laço que ele tinha com a mulher e assim encerra ali mesmo o segundo capítulo dessa história, marcado por uma deslealdade. O karma não vai demorar para aparecer não, tá? Quando ele vem, o karma é certeiro. A gente já viu isso várias vezes dentro dos animes. Bom, eu acho, meus queridos, que esse é só o início de uma guerra. Essas foram todas as curiosidades robóticas, dramáticas, sombrias desse capítulo, desse episódio que saiu pra gente. E se você curtiu, já sabe, capricha no like, mano, pra dar aquela força incrível, dar aquela moral que a gente vai trazendo cada vez mais vídeos aqui no canal. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser saber mais, porque eu tenho mais história desse anime pra contar. A gente pode fazer análise de vários episódios aqui, se vocês quiserem, ou falar de outras coisas além do episódio, tá? Como a gente sempre faz. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!